Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Ricardo Rietti, sou médico, neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna e dor. Hoje eu vou falar para vocês sobre infiltração em coluna. Tá? Se você já teve dor nas costas em algum momento, algum médico já conversou com você sobre fazer uma infiltração, se isso vai resolver, se isso é a solução, se tem alguma contraindicação, então fica ligado. Se você tem dor na coluna, seja na região de coluna lombar ou seja na região cervical, fez uma consulta com o médico, fez um tratamento conservador, o que seria isso? Seria o tratamento aquele com medicação, fez repouso por algum período, realizou tratamento com fisioterapia por algumas semanas e mesmo assim ainda continua com um quadro de dor nas costas, então talvez a infiltração em coluna seja uma terapia que você possa realizar, tá? O que é feito nessa terapia de infiltração em coluna? Então nós utilizamos agulhas específicas, tá? Com a ajuda de radioscopia, que seria um raio-x. Esse procedimento ele é realizado, na maior parte das vezes, dentro do centro cirúrgico, tá? Então é feito, o paciente faz um internamento, esse internamento ele é breve, a pessoa não precisa dormir no hospital, então ele fica dentro do hospital durante algumas horas. Então a pessoa dentro do centro cirúrgico, com um raio-x nos auxiliando, a gente consegue usar uma agulha e nessa região da coluna lombar ou da região da coluna cervical, nós conseguimos aí, depois de uma anestesia local e uma sedação leve, a gente consegue ir com essa agulha lá próximo da região que está causando essa dor, então uma hérnia de disco ou uma artrose na coluna que está causando a inflamação e a dor, a gente consegue ir lá com essa agulha de maneira precisa e colocar uma medicação ali que vai trazer alívio, vai anestesiar essa região de uma maneira muito mais eficaz do que somente a medicação que você toma pela boca, tá? Então esse é um procedimento seguro, ele pode ser feito, o procedimento de maneira geral dura cerca de 30 minutos, não passa disso, e a pessoa repousa dentro do hospital durante um período de 1h30, 2h30. Então depois desse período, a pessoa faz o procedimento, ela consegue estar indo embora tranquilamente, tá? Ela faz um período de repouso de cerca de 72 horas, depois disso retoma suas atividades normalmente, né, sem problema algum e tem uma chance de ter uma melhora aí da sua dor. Ok, doutor, fiz um procedimento de infiltração ou tenho uma indicação do procedimento de infiltração devido a uma dor. É um procedimento arriscado? Eu tenho que me preocupar com isso? Não. A infiltração em coluna é um procedimento muito seguro, tá? O paciente ele tem que ficar atento ao quê? Então, nesses procedimentos de infiltração são utilizados, na maior parte deles, anestésicos locais e corticoides, tá? Então, se você já teve algum tipo de reação alérgica utilizando anestésicos locais ou corticoide, você deve ficar atento, deve falar para o seu médico, porque essa é uma das contraindicações, tá? Ou se você utiliza algum tipo de medicação que afine o seu sangue por conta de um problema cardíaco, né? Você usa um anticoagulante, deve avisar o seu médico, não é contraindicação em todas as vezes, mas é uma informação importante que pode às vezes restringir esse tipo de procedimento, tá? Mas os riscos gerais relacionados à infiltração são baixíssimos, é um procedimento considerado muito seguro para ser realizado. Quais são os tipos de infiltração que eu posso realizar? Então, as infiltrações em coluna têm algumas modalidades, mas basicamente nós podemos resumir em duas. A que eu estou falando hoje para vocês é a infiltração com agentes químicos, que seria com medicações, tá? Então essa é a mais realizada, tá? É a infiltração que a gente utiliza a região como tratamento para doenças da região lombar ou cervical, na maior parte das vezes, tá? Com isso a gente usa a agulha para trazer ali alívio com a medicação. Existe uma outra modalidade de infiltração que nós chamamos de radiofrequência, tá? Isso vai ser falado em outro vídeo, tá? Mas ele é um procedimento similar à infiltração em coluna, mas tem outros critérios, outras indicações, mas são basicamente esses dois tipos de tratamento com infiltrações. Infiltração química com medicação e a radiofrequência. Se você tem um quadro de dor em coluna,
e tem um diagnóstico de hérnia de disco, artrose, deslocamento de ossos da coluna, que seria uma listese, nós chamamos, tá? De espondilolistese. Se você teve um quadro de dor em região cervical por conta de uma doença facetária, ou também de região lombar por uma doença facetária, que seria o quê? Seria uma artrose na articulação da coluna, tá? Então, se você teve algum desses diagnósticos e tem um quadro de dor que não melhora com tratamento conservador, você pode ser um paciente elegível para um tratamento com infiltração em coluna, tá? Ela sempre vai ser um passo que nós utilizamos antes de partir para um tratamento mais invasivo e mais arriscado, que seria a cirurgia. Quais são os benefícios dessa infiltração? Doutor, isso vai ser a cura da minha doença? Eu posso fazer isso uma vez e nunca mais vou precisar fazer? O que esse tratamento vai me agregar de benefício? Vale a pena eu estar me expondo a esse procedimento? Então, assim, o procedimento de infiltração em coluna, ele é um procedimento que ele é um auxiliar no tratamento, tá? Ele não vai ser um procedimento curativo, com resolução completa do teu problema em definitivo, tá? Ele é indicado para aqueles pacientes que têm uma patologia, essas que foram comentadas, né, em relação a uma artrose, a uma hérnia de disco, que não melhoraram com um tratamento conservador e que às vezes não têm interesse em realizar uma cirurgia ou não têm indicação de uma cirurgia mais invasiva, ou até o paciente não tem a possibilidade de fazer isso. Então, às vezes é um paciente que tem uma doença, uma comorbidade, tem uma idade avançada e não suporta uma cirurgia com uma anestesia geral. Então, esse paciente ele vai ter o benefício de estar fazendo a infiltração como uma ajuda para tratamento daquela dor naquele momento, e esse procedimento, independendo de como que é o caso clínico e cada paciente, ele pode ter benefício da dor por um período prolongado. Então esse paciente ele pode sim repetir esse procedimento ao longo do ano e às vezes ter isso associado ao seu tratamento conservador, um benefício no seu tratamento da sua dor, tá? Lembrando, o tratamento em si, a melhora, vamos dizer, a longo prazo, vai depender realmente de mudanças de estilo de vida. Então, um controle do peso, uma atividade física regular e um cuidado com a sua postura e o seu esforço físico no trabalho é o que vão realmente, ao longo prazo, trazer melhora para o paciente. Mas a infiltração é um artifício, é uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar sim e pode ser repetido dependendo do quadro clínico do paciente. Você fez a sua infiltração, teve alta para casa, o que eu devo cuidar, doutor? Eu posso levantar um peso, isso vai estragar o meu procedimento? Peço normalmente para os pacientes fazerem um repouso relativo durante um período de 72 horas. Durante esse período a pessoa não vai estar acamada, né? Não vai precisar ficar deitada numa cama com alguém ajudando, não. A pessoa vai estar fazendo todas as atividades de casa normalmente que ela faz, tá? Mas vai evitar de estar fazendo um esforço maior na limpeza da casa, levantar um peso, fazer o seu trabalho de maneira efetiva, né? Seja ele um trabalho que exige um esforço físico, mas atividades básicas e de escritório a pessoa pode estar fazendo já no dia seguinte, tá? Então é um procedimento bem tranquilo dessa forma. Então, basicamente, a pessoa vai manter um repouso relativo durante 3 dias. Após isso, ele segue a vida e a rotina normal. Nesses 3 dias, ele vai só se limitar a esforços maiores. Então, gostou de saber um pouco mais sobre a infiltração em coluna? Você já fez, já teve indicação? Então, curte aí, compartilha, deixa nos comentários se você achou interessante, se você gostou, se você está achando legal essa plataforma, para a gente poder estar propagando essa informação para outros colegas aí e outros pacientes que possam ter benefício com isso. Tá bom? Valeu, tchau, tchau!